Infelizmente, mesmo depois de 20 anos de aprovação, percebe-se o acirramento das desigualdades no espaço urbano brasileiro e a consolidação de um quadro no qual se pretendia opor com o Estatuto da Cidade. Podemos citar alguns seguintes pontos como possíveis causas que classificaremos como exógenos, que são externos, e endógenos, que são os internos, referente à legislação urbanística brasileira. Com relação aos fatores exógenos, primeiro cabe avaliar a incapacidade do planejamento urbano municipal de lidar com a questão regional, inclusive a metropolitana. A legislação urbanística de um município se restringe ao seu território, não exercendo influência sobre vizinhos, que podem, de acordo com seus interesses, gerar impactos involuntários sobre a infraestrutura urbana e serviços ofertados pelo mesmo vizinho. Segundo o princípio de valor de troca sobre o próprio uso de terra urbana, muitos dos instrumentos do Estatuto não são utilizados nas legislações urbanísticas municipais, por afrontarem o direito de propriedade, ainda entendido como absoluto no país. Esta compreensão equivocada de que o direito de propriedade se confunde com o de construir, apesar de já vencida no Estatuto da Cidade, ainda não foi tomada como verdade na prática, o que inviabiliza o uso de instrumentos urbanísticos previstos no próprio Estatuto. O direito à propriedade é provindo da lei de terra, onde a terra de povos originais e a dificuldade ao acesso à terra para a comunidade negra começou. Garantiu ainda mais àqueles que tinham poder o direito à porção de terra, enquanto os que tinham menos estavam sujeitos a permanecer com menos. Se antes visava-se o direito à terra, no Estatuto visava-se o direito à cidade, e agora buscava-se repetir o processo do direito à propriedade privada das novas gestões políticas. Além das diretrizes impostas pelo Estatuto que se modificaram na política, as operações urbanas não se preocuparam com a justa distribuição de terra, mas se concentraram ainda mais nas rendas geradas no processo de urbanização. Um grande exemplo disso é a Lei 13465 de 2017, que vai possibilitar uma série de leis que descaracterizam a política urbana e que podem causar um retrocesso judiciário, além de preparar juridicamente o país para um processo de despossessão de terra com fins de moradia popular, seguida de transferência de direitos dos mais pobres aos mais ricos, além da tomada de terras públicas. O terceiro fator são as tensões existentes entre grupos políticos antagônicos que se sucedem no poder local e as disputas entre os poderes executivos e legislativos, além dos movimentos sociais e empresariados. A instabilidade política local gera desconfianças capazes de paralisar ou mesmo reverter planos de médio e longo prazo. Isto tem dificultado a aplicação de diretrizes previstas nas legislações urbanísticas municipais. Quarto, a falta de articulação de grupos comunitários em contraposição à pressão exercida de forma orquestrada pelos setores produtivos por novos espaços voltados para suas atividades. A necessidade de viabilizar novas receitas municipais capazes de fazer com que os planos sejam realizados muitas vezes contradiz o previsto no próprio plano. Assim, a legislação urbanística fica fragilizada frente aos interesses econômicos em jogo. Por outro lado, outros grupos comunitários, pouco articulados e sem participação efetiva na gestão do plano, sofrem com as alterações ditadas pelos mesmos setores. Por fim, e forma complementar ao item anterior, a gestão da aplicação da legislação urbanística. Esta, conforme previsto no Estatuto, deveria ser mais participativa e, portanto, democrática. O que se observa, entretanto, são planos elaborados, mas esquecidos por motivos diversos, dentre os quais a fragilidade dos canais da participação no processo de operacionalização dos mesmos. Finalizada a lista de fatores externos dos planos, cabe fazer a análise das questões endógenas da legislação. Importante considerar, primeiramente, a complexidade das legislações urbanísticas aplicadas nos municípios. Normalmente, além de complexas, elas são modificadas e emendadas logo após sua aprovação. Como se isso não bastasse, elas são regulamentadas por dispositivos legais complementares, o que, apesar de necessário, acaba criando uma sobreposição de instrumentos de difícil interpretação pelos interessados.
Isso gera uma maior dificuldade para licenciar empreendimentos e atividades urbanas, o que acaba por incentivar as irregularidades do parcelamento, uso e ocupação no solo local. Em segundo lugar, o plano não tem sido compreendido como diretor dos investimentos públicos, os quais nem sempre seguem sua orientação. Assim, ele acaba transformado em plano discurso, que muito diz, mas pouco realiza. Esta pouca atenção à questão orçamentária faz o município não somente negligenciar o plano e sua relação com os investimentos, mas também desconsiderar receitas advindas de instrumentos previstos no Estatuto da cidade. Alguns, inclusive, acabam sendo previstos nos planos diretores municipais, mas não são aplicados. Como exemplo, o IPTU progressivo no tempo e a outorga onerosa do direito de construir e alteração de uso. Finalmente, outro aspecto importante a ser analisado como óbice, a operacionalização do plano diz respeito à adoção de parâmetros elitistas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Estes, em sua maioria, não consideram a realidade local, mas outra, idealizada e distante da cidade existente. Assim, o sonho da cidade legal e ideal é transportado para a legislação urbanística, que por sua vez vai se afastando do praticado pelos cidadãos e definindo duas cidades ou uma partida. Nesta, a legalidade atende aos interesses de uma elite, que vê o preço das suas propriedades se elevando e exclui a maioria do acesso aos serviços e infraestrutura urbana.